Olá a todos, sejam bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, da nossa querida SECA. Nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, no bairro do Campo Grande. Estamos convidando a todos para participarem das nossas atividades, as nossas palestras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o atendimento fraterno e outras atividades que já estão ali com as suas condições de atendimento presencial. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, do seu grupo de expositores. Então, mais uma vez, estamos aqui para explanar um pouquinho sobre o que entendemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do capítulo 18, os nossos irmãos já estão vindo falando sobre alguns temas, onde traz ali como título muitos os chamados e poucos os escolhidos, e hoje nós vamos falar dos itens de 10 a 12, a quem muito for dado, muito será pedido, baseado em trechos do Evangelho de Lucas e de João. E aí então nós vamos fazer a leitura do Evangelho e explanar um pouquinho sobre aquilo que compreendemos. Mas antes de iniciarmos nas nossas atividades, vamos rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido irmão e Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, para que nos oriente e nos dê condições de trazermos esse entendimento com palavras que possam confortar os nossos corações, pedindo a Deus, no meio dos seus enviados, que iluminem os lares de todos, que possa levar paz e harmonia, que leve também os fluidos necessários para aqueles que necessitam reequilibrar o seu espírito, o seu corpo físico, para o lar que estabeleça ali um padrão vibratório de paz e de harmonia. Então, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Lembrando também, mais uma vez, da importância de termos o Evangelho no lar, que possamos abrir as portas do nosso lar para que Jesus entre, para que a espiritualidade amiga venha fazer parte do nosso convívio. Assim a gente cria um envolvimento de amor e de harmonia e nos dá tranquilidade para que haja ali uma condição de convívio harmonioso com todos os membros da nossa família. Então, se for necessário, nós temos ali documentos na SECA que podem ajudar a desenvolver o Evangelho no lar. Também tem alguns sites de confiança das federações que podem ter ali um roteirinho do Evangelho no lar para poder orientar no primeiro momento. Então vamos trazer Jesus para dentro dos nossos lares. Ok? Bom, então vamos começar aqui a nossa leitura do trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, os versículos de 47 a 48. Então, esses versículos são os últimos do trecho da parábola do servo vigilante. Então, quem tiver condições aí de dar uma lida, ela é do versículo do 35 ao 48. E Kardec, então, faz uso desses dois últimos versículos para poder trazer a reflexão. E também do Evangelho de João, do capítulo 9, versículo de 39 a 41. O capítulo 9 do Evangelho de João trata ali sobre a cura do cego de nascença. Também seria bom dar uma lida completa nesses dois capítulos do Evangelho. Bom, pegando aqui o Evangelho de Lucas, então nós vamos ter aqui. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram,
mais conta lhe tomarão. E aí do Evangelho de João. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? E respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Então é importante nós compreendermos, né? Então, não só a questão da mensagem de Jesus, mas também o contexto histórico, né, desse debate com os fariseus. Então a gente sabe que eles eram os mais ali preocupados, né, e tinham a necessidade de combater Jesus, né, porque eles não viam Jesus como o Messias. E tudo que Jesus então trazia para o povo, coisas que ele fazia, eles tentavam achar ali uma forma de virar isso contra Jesus, né? Então, quando está se falando ali sobre a cura do cego de nascença, né, Jesus então devolve àquele irmão a condição, né, da visão, e ele aproveita sempre todos esses eventos para poder trazer, né, um ensinamento, falando sobre a condição de que o que ele veio trazer, né, era para fazer o quê? Que aqueles que ignoravam os ensinamentos de Deus passassem a vê-lo com bons olhos, né, ou passassem a compreendê-los, né, e com isso começassem as suas transformações, e para aqueles que achavam que viam, como era o caso dos fariseus, né, porque eram os doutores da lei, então eles achavam que dominavam todos os ensinamentos de Deus, se tornariam cegos. Por quê? Porque eles, dentro daquele contexto que eles tinham, ainda tinham muitas coisas para serem aprendidas, né? Teria muito mais, principalmente, sobre a condição da vida espiritual, né? E quando se fala sobre a condição do servo, né, para quem muito foi dado o conhecimento, né, foi dado a oportunidade de, com o seu aprendizado, com o seu conhecimento, né, que ele fala que aquele que soube da vontade, né, do seu Senhor, ou seja, aqueles que conheceram os ensinamentos de Deus, né, mas foram invigilantes, ou seja, não se cuidaram, não cuidaram das suas dificuldades, né, eles seriam cobrados com muito mais intensidade do que aquele que, não conhecendo as leis de Deus, cometeu os mesmos erros, né? Então, para tudo aquilo que Jesus trazia, né, sobre sendo pecados, né, como o caso do adultério, da maledicência, do orgulho, da vaidade, mas aquele que tivesse ali, por exemplo, né, uma certa exaltação da sua vaidade, mas sem conhecer as consequências daquilo perante as leis de Deus, na balança do julgamento, né, seria cobrado dele menos do que aqueles que eram os doutores da lei, os conhecedores das leis de Deus, e mesmo assim, né, se colocavam ali em posição melhor, né, como se fossem melhores do que os outros seus irmãos, né? Faziam com consciência, né? Cometiam um erro de forma consciente. E então, para isso que Jesus vem falando, que à medida em que a gente vai compreendendo mais, que a gente vai adentrando os ensinamentos de Deus, de Jesus, e não colocamos isso em prática nas nossas vidas, né, nós, quando formos prestar contas no plano espiritual, nós vamos ser tratados diferente do que aquele que estava na ignorância ainda. Então hoje, né, muitos dos nossos irmãos que ainda cometem os crimes,
que ainda infelizmente tira a vida do seu semelhante e que ele, né, não conseguiu compreender as consequências disso, porque assim, quando se fala da ignorância com relação às leis divinas, a gente pode entender bem claramente isso, porque esses irmãos que cometem determinados crimes ou fazem determinadas maldades, eles sabem que estão contra a lei dos homens já, né? Porque a lei dos homens ela é de conhecimento de todos. Então, se ele está cometendo um crime, ele está cometendo conscientemente essa condição de infração, né, perante a lei dos homens. Mas muitas vezes tomado, né, por um sentimento de superioridade ou enfim, algo que dá a ele a segurança de cometer um crime e se sentir impune da lei dos homens, mas lhe falta o conhecimento da justiça divina. Ele compreendendo que mesmo que ele escape, né, ou seja, ele não compreende que mesmo que ele escape da lei dos homens, a lei divina será, né, firme com ele. Então é sobre essa falta de conhecimento que nós estamos falando, sobre os conhecimentos da lei de Deus, porque muitas vezes esses irmãos que ainda se apegam às coisas materiais, eles acham que a hora que a sua vida cessar, a sua vida corpórea cessar, todos os débitos cessarão, né? Então ele acha que tudo vai se acabar ali, não vai ter consequências disso, né? No máximo ali quem traz uma pequena noção do conhecimento de algumas religiões que tratam sobre a condição do céu e do inferno, ele assume ali que vai para o inferno mesmo, né, e que não tem salvação, então ele continua no erro e espera o dia do julgamento. Só que, para quem passa a conhecer mais claramente a condição da reencarnação, da vida espiritual, né, permanecer no erro tem uma consequência maior, porque ele sabe que não vai cessar com uma morte física, né? Isso vai ser mais, vai ter uma consequência maior, será mais cobrado, né, dele, porque terá reparos, terão consequências ali que eles deverão se ajustar. Então não é simplesmente esquecer, né, ou simplesmente fingir que já está ruim mesmo e eu vou deixar do jeito que está. Não. Para aqueles que forem adquirindo o conhecimento, né, a intensidade da cobrança será maior. Então, voltando para a condição do conhecimento do meio espírita, né, quando Kardec nos traz isso, junto com a espiritualidade, e aí nos mostra que existe um mundo, né, espiritual e que nós somos seres imortais e que tudo que nós fazemos aqui tem consequências não só para esta vida como para as outras, e nos mostrando que o caminho de Jesus nos leva à felicidade, né, e também nos aponta, junto com a espiritualidade, aquilo que devemos corrigir em nós para que possamos ficar libertos desses males, nós começamos então a ter a necessidade, ou quase que a obrigação, né, nem diria quase, diria a obrigação verdadeiramente, de começar a partir daquele momento a transformar em nós, né, aquilo que nós queremos extinguir. Então, se a espiritualidade nos traz, né, que o orgulho, né, e o egoísmo são chagas da humanidade, ou seja, são os principais causadores das desgraças do mundo, nós vamos tendo aí a obrigação de lutar contra esses sentimentos que nós carregamos, né, se nós ainda os temos. Mas aí nós vamos elencando, né,
todos os nossos defeitos, vícios, vicissitudes, e aí nós vamos vendo aquilo que nos aflige ainda, né? A inveja, os ciúmes, o orgulho, a raiva, o ódio, né? Os desejos de vingança e todas as coisas relacionadas ao nosso comportamento também, né? No caso de gula, né? de vícios materiais como entorpecentes, né? E outras coisas, vícios morais, maledicência. Então, tudo isso que nós vamos encontrando em nós ainda como seres espirituais e que nos impedem de nos libertarmos para a vida espiritual, nós temos agora, sendo conhecedores das consequências de tudo isso e dos males que nos fazem, nós temos que começar a lutar para abandonarmos esses sentimentos difíceis, esses sentimentos ruins. Então nós temos que ir ali com consciência, começar a elencar, né? Fazer ali uma lista de todas essas coisas que nós já compreendemos. Porque como Jesus traz nesse ensinamento, por meio do Evangelho de Lucas, não vai dar para nós do meio espírita ou do cristão, né, até mesmo para aquele que busca o Cristo em outras religiões e que lá toma contato com os seus ensinamentos, alegar, quando retornar ao plano espiritual, que não sabia mais, que deveria parar de ter sentimentos difíceis pelos seus irmãos, ofender os seus irmãos, né? Dizer que não sabia das consequências de uma maledicência, que não sabia das consequências de um desequilíbrio por meio de vícios materiais, vícios morais. Nós não teremos mais este argumento como defesa, né? A ignorância, nós não vamos poder alegar ignorância mais. Nós já estamos, né, num patamar de conhecimento, ou seja, de desenvolvimento, de evolução, em que não cabe mais requisitarmos, né, a condição da ignorância para justificar os nossos atos. Nós não estamos mais no primitivismo, né, onde nós agíamos mais pelo instinto do que pela razão. Né, em pleno século XXI, próximos aí desse processo de finalização para a entrada na regeneração, já não cabe mais isso. Então agora cabe a todos nós fazermos um esforço para que isso seja extinguido da nossa vida, né, esses vícios, essas vicissitudes. E queridos irmãos, nós vamos ter que fazer isso, né, como diz o ditado, nós vamos ter que cortar na carne. O cortar na carne, para a gente entender, né, o que queremos dizer com isso, é que assim, nós vamos ter que começar a tirar de nós esses sentimentos. E como que nós vamos começar a fazer isso? Nós temos que ir substituindo. À medida que vamos entendendo, né, o amor e a caridade, nós temos que começar a intensificar as nossas ações, né, na caridade. Não diz a espiritualidade para nós que fora da caridade não há salvação? Então, nós temos que começar a achar entre o nosso meio de convívio formas de nós começarmos a trocar vícios e vicissitudes por, né, benesses, por benevolência. Então, se eu tinha ali o hábito, né, de gastar parte do meu tempo, né, em bares, né, ou em locais em que eu era arrastado para o consumo, né, de entorpecentes, eu preciso pegar esse tempo e começar a ocupar ele com coisas boas, né, em trabalhos em que eu possa ser útil para Deus,
na caridade. Então eu preciso trocar as coisas ruins pelas coisas boas. E como que eu vou fazendo isso? Né? Vai requerer muito esforço da nossa parte. Vai requerer muita força de vontade para poder fazê-lo. Então eu posso me associar a pessoas que têm aí o hábito de socorrer os irmãos em dificuldade e ser voluntário em trabalhos em prol daqueles que vivem, né, as condições de vulnerabilidade. Irmãos que não têm onde morar, irmãos que não têm o que comer, irmãos que precisam de uma palavra amiga. Então eu preciso achar lugares e pessoas que fazem o bem para que eu comece a me desfazer dos sentimentos que me prendiam às práticas ruins e começar a preencher esse espaço com coisas boas. Né? É como se eu pegasse ali um vaso, né, que estava ali cheio de bichos, né, de coisas ruins, de condições ali de sujeira, e aí então eu vou lá, dou uma lavada nele, né, aí coloco uma terra fértil nele e coloco uma plantinha, uma sementinha, e ali eu vou cuidando dela todos os dias. É um dia de cada vez. Eu vou tendo que alimentar o meu coração de coisas boas. Né? Então, se eu me pego muito num pensamento de julgamento dos meus irmãos, ou então nessa condição da vontade da maledicência, né, de inventar coisas sobre alguém, disseminar mentiras, eu posso pegar esse tempo em que a minha cabeça ficava tentando arquitetar coisas ruins para prejudicar o meu irmão, eu posso começar a ocupar esse tempo lendo um livro com coisas boas, ensinamentos bons, ouvir palestras, né, que me levem à reflexão sobre o meu comportamento, sobre as coisas que eu preciso fazer para poder melhorar. Então esse é o exercício, meus irmãos, que a gente precisa começar a fazer. Eu preciso, né, pegar ali o meu vaso, né, a minha vida, e preciso tirar as coisas ruins de dentro dele e começar a colocar as coisas boas. Esse vai ser o exercício que o cristão que ainda não conseguiu dar este passo, né, precisa começar a fazer. É uma troca. E todos os dias, pouco a pouco, a gente vai criando isso. A gente tem que criar o hábito de fazer o bem. Só assim a gente consegue, com o hábito das coisas boas, substituindo os hábitos das coisas ruins. Troque uma coisa ruim por uma coisa boa. Né? Faz aquele, né, muitos já devem ter tido aquela experiência, né, daquele vendedor que passava pelas portas da gente, né? Eu troco lá uma panela velha, né, por uma outra coisa boa, né, por um doce, por alguma coisa que fosse mais interessante, né? Que aquela panela que não tinha mais uso, estava toda amassada, quebrada, né, só ocupava espaço nas nossas casas. Então a gente levava isso para ele e aí ele dava para a gente, né, doces, alguma outra coisa em troca que nós passaríamos a fazer uso, né, um melhor uso, ou para nos alimentar. Né? Então é isso que nós precisamos começar a fazer nas nossas vidas, porque nós seremos cobrados, né, pela nossa inércia ou, né, pela nossa condição de não termos tido a atitude de nos melhorarmos. Né? Então, se nós estacionarmos
eles irão nos perguntar, escuta, o que você fez do conhecimento que você adquiriu, né, sobre o plano espiritual? E aí nós vamos falar assim, olha, eu não fiz nada, né? Lembra lá da parábola dos talentos, né? Aquele servo que foi lá e enterrou o talento dele, ficou com medo, né? Não, tá aqui, não quero isso não, vou ficar com ele porque a hora que o meu senhor voltar, eu entrego esse talento para ele. Ele falou assim, mas e aí? Você não fez nada, você não multiplicou ele, você não fez dar de 1 para 2 pelo menos? Nem precisava ser 100, né? De 1 para 100. Podia ser de 1 para 2, né? Mas era importante que tivesse feito. Então, isso é que será perguntado para nós, né? E quando Jesus fala assim que a cobrança será mais forte, por quê? Porque eu falo assim, você sabia que tinha que fazer, você sabia que tinha que sair dessas condições ruins que você estava, para condições melhores, porque você já sabia, a gente já sabe como fazer, a espiritualidade, né, foi tão boa conosco, né, que nos deu ali todo o manual, né, para a gente poder seguir e ser feliz. Jesus nos diz, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, só se vai ao Pai por meio dos seus ensinamentos, seguindo ali os seus exemplos. Então nós já sabemos o que nós temos que fazer. Cabe a nós darmos os passos necessários. Então vamos começar com esses exercícios, meus irmãos. Vamos pouco a pouco. Tira uma coisa ruim, põe uma coisa boa. Tira uma coisa ruim, põe uma coisa boa. Comece a mudar os hábitos. Ao invés de ver filmes violentos, né? Ver filmes que trazem perturbação, trazem medo, começa a ver filmes de superação, que conte a história de pessoas que venceram as suas dificuldades, de pessoas que ajudam outras pessoas, filmes que levam a gente a elevar a alma. Troque programas que são ruins, né? Programas que ficam ali macerando a gente com notícias ruins, com tragédias. Não que a gente vá viver alienado, né? Nós sabemos que as coisas difíceis estão acontecendo. Está no mundo todo. Mas nós não precisamos ficar focados o tempo todo nisso. Nós podemos ir ali e buscar uma palestra boa para poder assistir, de alguém que traga um incentivo, né? Que traga ensinamento, que faça a gente progredir, que faça a gente crescer espiritualmente. Vamos assistir um programa onde tenha um fundamento cristão. Vamos ouvir, né? Ao invés de ouvirmos músicas que trazem ali dentro do seu conteúdo, das suas letras, palavrões e ofensas, vamos ouvir músicas que nos levam à tranquilidade, né? Músicas que nos façam nos conectar com a natureza, com Deus, com a divindade, né? Que nos faça ir para aqueles lugares onde nós encontramos a tranquilidade. Muitos fazem viagens à beira do mar, outros às matas, né? Outros fazem viagens no tempo, voltando à sua infância, aos momentos felizes da sua infância, aquela música que te faz recordar das coisas boas, né, de um tempo passado, onde você fica feliz. Eram momentos que tinham toda a família reunida, ou amigos, eram momentos de confraternizações saudáveis. Vamos nos focar em coisas que vão nos reerguer, né? Coisas que vão nos levar a ser feliz, não coisas que vão nos empurrar, né, para a escuridão. Então é isso que Jesus está falando. Olha, foi dado
para cada um de vocês o conhecimento de como se melhorar, de como fazer a coisa diferente do que vocês faziam até agora. Então, faça uso desse conhecimento, porque não será perguntado, mas por que você continuou naquele sofrimento? Por que você continuou preso àquele sentimento de vingança se eu te ensinei a perdoar? Não é? Não foi dito para você perdoar o seu inimigo? Então por que você ficou sua encarnação inteira presa naquele sentimento, naquela dor? Por que você não foi dito para você, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a vós? Então por que você humilhou os seus irmãos? Né? Por que você maltratou? Por que você virou as costas para aqueles que foram atrás de você precisando de uma ajuda? Então é isso que Jesus quer nos trazer, que nos trouxe na verdade, né? Que a quem muito for dado, muito será pedido. Então será assim, quando retornarmos ao plano espiritual, nos será perguntado, o que fizeste de todo o conhecimento que foi lhe dado? Porque nós temos que agradecer muito a Deus, porque esta encarnação, após o conhecimento de Kardec, nós temos que dar graças a Deus, porque nós estamos conseguindo agora viver como encarnados com a consciência de sermos seres espirituais. Porque antes nós só tínhamos uma lembrança, nós tínhamos uma ideia muito subjetiva do que era a vida após a morte. Tanto que nós registramos nas cavernas, né, nós registramos nos monumentos que existia alguma coisa aí, registramos em alguns livros que tínhamos mais ou menos uma ideia, tratamos um pouquinho como ressurreição, mas agora não. Nestas encarnações, depois que a espiritualidade nos trouxe esse ensinamento, nós agora temos certeza que somos seres espirituais em experiências corpóreas. Então não podemos mais alegar ignorância. Então que Deus abençoe a todos, que ilumine a mente e os corações de todos nós e que traga sempre paz e harmonia aos nossos lares. Muito obrigado pela oportunidade, um grande beijo no coração de todos. Até mais.